Olá, eu gostaria nesse vídeo de falar um pouco a respeito das enfermidades, das doenças, o que são as doenças, o que as origina. Em primeiro lugar, o ser humano ele tem um estado original, um estado natural, que é um estado de harmonia, de plenitude, o estado de natureza. O que existe é a plenitude da harmonia das funções emocionais, mentais, biológicas, psicológicas e espirituais. Essa harmonia das funções em sua totalidade daquilo que compõe o ser humano, dota o ser humano de uma consequente e deliciosa felicidade. Esse é o estado de natureza. Esse estado de natureza, que é o estado primário, é um estado da qual, em algum momento da nossa jornada como essências, como alma, nós saímos. Todas as mitologias, todas as teogonias falam de um estado de natureza, de um estado primordial, de um estado edênico, em que nós vivíamos em perfeita saúde e do qual nós perdemos por alguma razão. Em algum momento da nossa jornada nós perdemos o estado de natureza, ou seja, nós nos desnaturalizamos. O que é, portanto, a doença? A doença é um estado de desnaturalização que pode acontecer tanto no campo biológico, quanto no campo emocional, mental, psicológico ou espiritual do indivíduo. Essa desnaturalização produz desordens, desarmonias, e a desordem de uma esfera, seja essa esfera emocional, mental, biológica, psicológica ou espiritual, se comunica com a outra esfera. Portanto, a saúde, ela deve ser entendida e deve ser compreendida e deve ser tratada como uma acepção integral. O ser humano ele deve buscar e desfrutar de uma saúde de tipo integral. É impossível ter saúde integral quando se está emocionalmente desestabilizado ou quando se está mentalmente desestabilizado. A saúde ela deve ser buscada na sua íntegra, porque a desordem de uma esfera, como falávamos anteriormente, necessariamente vai interagir com outra esfera produzindo desordem. Às vezes a pessoa tem uma doença no fígado, por exemplo, que é de natureza e de ordem, de origem netamente emocional, ou mental, ou psicológica. Então, as doenças do corpo, muitas vezes, elas têm origem em esferas mais sutis. Os antigos gregos diziam corpo são, mente sã. Então, isso é bem verdade e também é verdade a direção oposta, que a mente sã gera um corpo são, ou seja, as duas direções existem, tanto a desordem biológica pode gerar desordem nas esferas mais sutis, quanto os problemas de ordem mais emocional, mental, psicológica, espiritual, podem também necessariamente adoecer o nosso corpo físico. Então as doenças são estados de desordem e elas produzem estados e situações bastante desagradáveis em nossa vida. A medicina, que vem da palavra medidas da vida, existe para sanar, para remediar essas desordens. A elementoterapia magnética, como um método terapêutico, ela abraça o ser humano na sua íntegra, tanto na sua esfera emocional, quanto na sua esfera mental, quanto na sua esfera psicológica, espiritual e biológica. Todas essas esferas merecem atenção. Existe um compêndio de impactações dentro da elementoterapia magnética para tratar a saúde de cada uma dessas esferas. A saúde é o bem maior que nós temos em nossa vida. Sem saúde não há nada. Sem saúde nós não podemos desempenhar as nossas funções mais insignificantes da nossa vida. Portanto, a saúde é aquilo que não tem preço. É aquilo que nós devemos buscar e almejar com maior esmero. A doença é o estado de desordem que surgiu lá atrás. Desde o momento em que nós nos desprendemos do estado edênico, já surgiram desordens. E essas desordens, elas foram produzindo acepções de degeneração no corpo. Certamente o nosso corpo hoje ele não tem mais a mesma qualidade que possuía há milhares de anos atrás, quando nós desfrutávamos de um estado edênico dentro da nossa história espiritual, dentro da nossa história de alma. Quando nós desfrutávamos de um estado edênico, o nosso corpo ele detinha todas as suas funções em perfeita ordem, em perfeita harmonia.
A partir do momento que o ser humano saiu do estado de paraíso, ele já entrou num estado de enfermidade, de distanciamento da fonte. O distanciamento da fonte gera enfermidade, gera doenças. E essas doenças que já são, já nesse caso me referindo já de natureza espiritual, elas são as doenças que estão na origem das doenças que vêm a se refletir depois como estado de degeneração. Essas doenças espirituais, elas somatizam nas esferas menos sutis e gera estados de depressão, de desarmonia, de tristezas, de desordem, de desequilíbrios, de duplicação do centro magnético, ou seja, existe uma série de desordens que se origina pelo fato do ser humano estar distante da fonte. Então, o estado de natureza, que é o estado de comunhão com a fonte, é um estado de plenitude. O objetivo da elementoterapia magnética, no final de todas as contas, é resgatar o estado de plenitude original, é devolver o ser humano à natureza, é devolver a natureza do ser humano, a natureza microcósmica humana, a natureza macrocósmica, porque nós somos filhos da mãe natureza e nós somos parte integrada do todo. No entanto, hoje nós nos sentimos distantes e esse é um estado de doença espiritual, porque nós somos partes do todo, nós somos uma gota do grande oceano da vida livre em seu movimento, e para voltar a nos sentirmos parte disso, nós devemos estar curados. Então, ser livre de enfermidades é o requisito para que nós tenhamos a plenitude e a felicidade no estado mais completo e exigente da palavra.